Olá, o Multiplix Notícias à Semana está começando. Aqui você vê e revê as reportagens que foram destaques nos últimos dias. A semana começou com a exibição de uma reportagem sobre a profissão de motoboy. A categoria não teve trégua durante a pandemia. Os pedidos não pararam e eles precisaram continuar com as entregas. Mas a exposição ao vírus não é o único risco da profissão. Existem muitas outras dificuldades que estes trabalhadores enfrentam. Olha só. Desde que a pandemia começou, o número de motoboys cresceu exponencialmente no Brasil. A categoria não parou em nenhum momento, tendo que conviver com os riscos do vírus ainda desconhecido. Mas os perigos enfrentados por eles vão muito além da doença. De segunda a segunda, a preocupação é lidar com o nosso trânsito, com os pedestres que atravessam fora da faixa, com os animais soltos em via pública e sem falar no número de pessoas alcoolizadas atrás do volante que a nossa operação de lei seca tem mostrado. A preocupação principal é os acidentes, é muita imprudência. Praticamente a gente é um boneco em cima da moto. Então o sujeito a acidente é sujeito a se quebrar mais do que alguém que está andando dentro do carro, do que alguém que está... Mas é o risco que a gente corre, né, para levar o sustento para casa. Além dos riscos no trânsito, a maioria dos motoboys não tem carteira assinada. E os benefícios que um funcionário regido pela CLT possui. E quando um acidente ou qualquer outro problema acontece, os gastos e prejuízos acabam ficando por conta do próprio profissional. A gente é por conta e risco. Se a gente cair, se quebrar, a gente é o nosso INPS, a gente é o nosso tudo. Porque é uma profissão valorizada por nós, que somos motoboy, e desvalorizada pelos outros. A questão da gente não ter nossos benefícios, essas coisas, né? Aí é aquilo, a gente junta para acontecer alguma sofrência dessa, alguma queda, a gente tentar se levantar com o que tem. Por conta da insegurança de ser um profissional autônomo, alguns motoboys preferem trabalhar para um único estabelecimento e contar com todos os vínculos trabalhistas. Meu ponto de vista foi mais vantajoso, porque a empresa me oferece uma moto para trabalhar, manutenção, me oferece o salário, todos os meus direitos, coisa que como autônomo eu não conseguia. Eu não poderia folgar no final de semana porque é o dia que dá lucro, é o dia que você tem que tirar a diferença da semana que foi fraca. Então, trabalhar como CLT está bem mais vantajoso no momento, na nossa cidade. Uma lei para apoiar os trabalhadores autônomos motorizados foi criada recentemente no estado do Rio de Janeiro, como uma forma de diminuir os gastos e prejuízos que esses profissionais acabam tendo. E os motoboys se enquadram como beneficiados pelo programa. Então, o programa visa o Detran abrir um canal específico para esses trabalhadores autônomos motorizados acessarem, né? Visa também ter uma linha de financiamento na GRIO para que eles comprem equipamentos suplementares, como por exemplo, equipamentos de segurança para quem usa a moto, ou até mesmo para ter um financiamento para melhorar a qualidade do veículo que está transitando. E para quem trabalha na área, toda conquista que contribua com a categoria é muito importante. Qualquer primeiro passo vai ajudar. E um clube de descontos para a gente seria muito bom, porque a gente acaba sendo receita para oficinas, para borracharias. O motoboy, hoje em dia, quem trabalha com veículo independente, se é um caminhão, carro ou moto, para quem presta serviço automotivo, ele é uma fonte de receita. Ninguém te atende com o coração, te atende pelo financeiro. E às vezes as taxas que estão sendo aplicadas aqui na cidade não conseguem acompanhar os gastos que a gente tem. Mesmo com a nova lei que ajuda a categoria em relação à aquisição e manutenção dos equipamentos, ainda há muito a ser feito pela segurança destes profissionais. E depois de 10 anos de portas fechadas, a reforma do Centro de Arte de Nova Friburgo finalmente poderá começar. Isso porque o projeto foi enfim aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Assista novamente o que a comissão e os artistas da cidade falaram sobre o tão esperado retorno do Centro de Artes. Desde a tragédia de 2011, o Centro de Artes de Nova Friburgo está de portas fechadas.
Após a limpeza do local, reformas para adequação às normas de segurança foram exigidas. Desde então, o projeto para a realização das obras vem sofrendo alterações e é acompanhado por uma comissão formada por representantes de diversos segmentos. O processo demorou mais até por causa dos entraves da empresa ganhadora exigir a aprovação do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos que adequar o projeto antigo às novas normas técnicas da corporação, na questão de segurança, espaçamento, acessibilidade. Tudo isso teve que ser reenquadrado. Então é um processo um pouco até demorado, por causa de sinalização de emergência, colocação de extintores, colocação de sistemas preventivos. Então isso tudo teve que ser todo realocado dentro do espaço. O fato do prédio ser tombado como patrimônio histórico também dificulta a realização de obras no local. É um prédio que você tem que manter toda a tradição histórica dele, porque até a exigência dos órgãos de patrimônio, e a gente não pode fazer alterações na fachada, só nas alterações internas. Então isso aí foi um fator bem agravante, que o processo teve que ir para o IFAM, voltar, corrigir. Então foi um processo demorado. O novo projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros no dia 29 de outubro deste ano. Uma reunião já foi realizada para deliberar sobre o início da obra e outras ainda serão feitas ao longo dos próximos dias. Por isso, a data de início das obras ainda é incerta. Inicialmente, o investimento para adequação do espaço foi avaliado em R$ 750 mil. Mas após a reunião, um reajuste no orçamento da obra vem sendo discutido. Para os artistas que já se apresentaram tantas vezes no Centro de Artes, ver o processo andar é um alívio. Afinal, ter esse espaço histórico fechado é uma grande perda para a cultura do município. Desde que ele está fechado, os artistas tiveram um afastamento muito grande, porque aqui a gente se encontrava, trocava ideias, então é um espaço de um valor incalculável para a cidade. Em qualquer país do mundo, um espaço como esse jamais ficaria fechado por tanto tempo. Perdemos muito, perdemos todos, né, os artistas e a população. Com o avanço do processo para a realização da obra e posteriormente a reabertura do espaço, a expectativa é que logo, logo a casa volte a ficar cheia. Eu acredito que todos os artistas estão muito felizes com isso. Então, para termos essa casa cheia, a gente precisa da força de todo mundo, entendeu? Embora hoje é uma outra realidade, né? A população também procura mais por arte, na forma geral. E com certeza a gente espera ter todas as sessões sempre esgotadas. A Multiplex entrou em contato diversas vezes com a Prefeitura em busca de informações a respeito do Centro de Artes. Em todas as tentativas, não obteve resposta. Nossa equipe tentou ainda acesso ao local, mas não conseguiu autorização do Executivo. E depois de um Natal cheio de restrições, os brasileiros estão ansiosos para se reunir para as festas deste ano. Com isso, as listas para as compras da ceia já estão sendo preparadas. Mas o valor da conta deve ser maior que a dos últimos anos. Afinal, alguns produtos acumulam altas significativas em seus valores. Veja novamente na reportagem de Bianca Chabudé e Warley Freima. Depois de tantas restrições que vieram com a pandemia, o Natal de 2021 deve, enfim, reunir a família para celebrar a data. Sendo assim, já é hora de preparar a lista de compras para a tradicional ceia natalina. Porém, este ano o valor da conta deve ficar mais caro. Afinal, alguns fatores interferiram no preço dos alimentos dos brasileiros. Falta de chuvas, né? Teve geada no último inverno. E tudo isso atrapalhou muito tanto a produção de grãos diretamente, né? De soja, de milho, de trigo, de arroz, como também as carnes, né? As proteínas, que encarece a ração, né? Então tudo isso está ligado e acaba encarecendo muito as carnes, né? Aliado a isso, a gente ainda teve um problema com o câmbio, né? O preço do dólar, que explodiu desde a pandemia. Quem está acostumado a ir aos supermercados se surpreende com o alto valor dos produtos. Com certeza, todo ano, muito mais caro. Muito mais caro, né? E o salário, né, sempre baixo. E te confesso que às vezes a gente sente bastante dificuldade para realizar
uma ceia de Natal dos nossos sonhos. Entre os produtos que mais sofreram reajuste estão a carne vermelha, o azeite, pão, bacalhau, vinho e a carne suína. A dica principal para economizar nas compras para a ceia é fazer a famosa pesquisa de preço. Produtos de marcas diferentes apresentam grandes variações de valor. Além disso, trocar alguns itens da lista por outros similares também é uma alternativa. Vou talvez passar para o Chester, deixar o peru de Natal para a próxima, quem sabe esteja melhor. Eu achei bastante puxado esse ano. Isso aí tem que deixar para mais adiante e pesquisar o que for de preço menor. Outra dica importante é se reunir aos familiares e amigos e aproveitar as promoções do atacarejo. Natal aí é uma confraternização bem familiar, né? Então, de repente, você juntar com 2 ou mais membros da família, ou até outra unidade familiar, e fazer uma compra mais vultosa e aproveitar o desconto no atacado pode valer a pena. E para que não fique pesado para apenas uma pessoa, o legal é dividir as despesas com os participantes da confraternização. Bom é isso, né? Que reúne, cada um leva um prato, aquele que pode levar duas qualidades leva. Se a gente pede a colaboração da família, você traz isso, você traz aquilo, então aí alivia um pouco, né, a despesa da ceia de Natal. E para evitar aquele susto na hora de pagar a conta, as dicas de um especialista são sempre muito bem-vindas. E falando ainda sobre economia, uma das contas que mais aflige os brasileiros no início do ano é o IPVA. A má notícia é que o valor do tributo terá um aumento significativo no próximo ano. Isso porque os veículos usados valorizaram em até 30%. Conversamos com especialistas na área que explicaram quais fatores influenciaram no aumento do imposto. Veja mais uma vez na reportagem de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. Todos os anos, os motoristas brasileiros precisam pagar o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A tendência é que de ano para ano o valor cobrado diminua. Porém, para 2022, o tributo deve ficar mais caro. O IPVA ele tem como base de cálculo o valor do veículo, né? A gente tem observado o seguinte: como os veículos novos estão com uma dificuldade de produção, houve uma valorização dos veículos usados. Então, isso se refletiu na base de cálculo do IPVA, ou seja, é um comportamento do mercado, propriamente dito. A dificuldade na produção de veículos novos se dá pela escassez global de chips, tecnologia fundamental para a fabricação dos automóveis. Com isso, os veículos novos e usados estão cerca de 30% mais caros, valor que também será sentido no IPVA e que aumentará a arrecadação dos cofres públicos. Quando o usuário faz o pagamento, 50% do valor pago vai para o Estado e 50% vai para o município ao qual é emplacado o veículo. A essência do imposto é isso, a conservação de vias, manutenção das estradas, essas coisas assim. Para quem optar pelo pagamento em cota única, o IPVA terá um desconto de 3% no estado do Rio de Janeiro. Mas como o orçamento nesta época do ano é apertado, o parcelamento acaba sendo uma opção. Diretamente no Bradesco divide em 3 vezes. E o Estado colocou algumas empresas credenciadas para dividir no cartão em até 12 vezes. Às vezes dá um trabalhinho para fazer, entendeu? Porque tem uma burocraciazinha, mas tem essas opções também. E alguns despachantes também têm financiamento próprio deles que financia em 12 vezes. Na hora de comprar os veículos, os motoristas não se atentam muito ao preço do IPVA, mas estão em busca de carros mais econômicos. Afinal, com os atuais valores dos combustíveis, este também é um fator importante a ficar de olho. Isso depende muito do perfil do cliente, né? O cliente que já vem procurar um carro um pouco mais caro, ele não está preocupado com o IPVA, porque ele sabe, né, que um carro um pouco traz mais conforto e o IPVA é um pouquinho mais alto. E lembrando que o valor pode ser parcelado em até 3 vezes e que no estado do Rio, pagar o valor à vista pode render um desconto de 3%. E nessa quinta-feira, Nova Friburgo se tornou a casa da seleção de basquete brasileira. O acordo foi assinado em um evento no Senai Espaço da Moda
e contou com a presença de personalidades da cidade, membros da Firjan e do basquete brasileiro. A equipe de reportagem do portal Multiplix esteve presente e você revê agora a cobertura completa do evento. Teresópolis é a cidade oficial da Seleção Brasileira de Futebol. E agora, Nova Friburgo será a casa da seleção de basquete. Nessa quinta-feira, a Confederação Brasileira assinou junto à Firjan SESI uma parceria para que a cidade seja a sede oficial do esporte. Vamos ter jogos de competições internacionais, competições nacionais. Estava aqui o presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, que já está conversando sobre trazer o campeonato, né, do nosso estado para ter jogos aqui, né, tanto adulto como as categorias de base. Os treinamentos das seleções de base e adulta passarem, né, a serem feitos aqui em Nova Friburgo. É uma cidade do basquete, onde até o Museu do Basquetebol vai estar aqui. Então, os troféus todos da nossa história, tudo isso vai estar também sendo desenvolvido um pouco mais à frente dentro do complexo que hoje a gente está celebrando essa parceria. Os treinos e jogos da Seleção Brasileira de Basquete serão realizados no ginásio poliesportivo Frederico Sichel, que passará por obras de modernização para receber a equipe e a torcida com a estrutura necessária de eventos de grande porte. Vai se trazer grandes equipamentos modernos, como o piso próprio para o basquete, como lá hoje as arquibancadas são de cimento, vão ser colocadas as cadeiras, né? É um investimento em torno de 13 milhões de reais. E isso daí vai ter todo agora o processo de licitação, a partir da licitação aí a obra. A gente acredita que em 2023 a gente já possa estar recebendo algum campeonato aqui na Nova Friburgo. Além dos eventos relacionados à seleção brasileira, a parceria dará aos jovens friburguenses a oportunidade de conhecer e praticar o basquete. Tendo a nossa casa, nós vamos ter facilidade de recrutar essa gente, de ensinar essa gente, de fazer clínicas, fazer ações sociais, além de jogar basquetebol. Esse é o nosso grande objetivo, não é apenas jogar basquete, e sim fazer um trabalho social, trazer a gente que não tem condições de fazer esporte, porque hoje é tudo muito caro, ter uma casa e ela servir muito mais para preparar do que a seleção brasileira. A seleção brasileira, evidentemente, é o máximo, mas só acontece quando a gente tem um trabalho de base muito grande. Apesar de só agora se tornar a casa da Seleção Brasileira de Basquete, Nova Friburgo tem uma longa história com o esporte. Tudo começou com marinheiros que vinham tratar a tuberculose na cidade e praticavam o esporte. Depois disso, a modalidade foi se popularizando, tendo seu auge no município na década de 50. Nós tínhamos uma liga friburguense de desportos, não era nem de basquete, de desportos, e tínhamos o campeonato com 10 equipes adultas aqui. Fábrica de Rendas, Fábrica Ipu, Sociedade Esportiva Friburguense, Clube de Xadrez, 10 equipes que nós jogávamos. Olha como era o basquetebol. E daí que saíram grandes jogadores e foram jogar no Rio. Para o município, ser reconhecido como a casa da Seleção Brasileira de Basquete só trará benefícios para toda a população. Eu tenho absoluta certeza que no futuro a gente vai ter aí alguns atletas friburguenses do basquete profissional de alto rendimento, nos representando com muito orgulho no estado, no Brasil e em outros países espalhados pelo mundo afora. É muito legal essa iniciativa, que esse possa ser um incentivo ainda maior para o esporte aqui na cidade. E não se esqueça de acessar a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões Serrana e dos Lagos. Nas redes sociais, você também encontra todos os nossos conteúdos. Para você, um ótimo fim de semana!